tem algumas atualizações, né, o sistema. E a forma com que eles decidem quais atualizações vão ser seguidas é interessante. Cara, isso é fantástico. Como que eles fazem isso? É fantástico. Isso, pra mim, é... Uma das coisas muito bacanas que o Bitcoin me trouxe foi a entrada num mundo completamente desconhecido de criptografia, que cara, isso é quase mágica. Criptografia é um negócio fantástico, não conhecia nada. Redes distribuídas e software open source. Então, software código-fonte aberto. Porque esse é um dos negócios que é bacana, né? Como é que funciona o Bitcoin? O Bitcoin, na prática, ele é um sistema completamente anárquico. Não no sentido de caos, mas sim de ausência de autoridade. Central. Ausência de autoridade. Esse é o sentido real de anarquia. Não é caos, é ausência de autoridade. E como é que funciona no caso de software open source? É na base do mérito, no voluntarismo, e todo mundo precisa concordar, ou todo mundo é um exagero, mas é quase que uma unanimidade, precisa concordar com alguma mudança, alguma correção. Como alguém concorda com algo? Tacitamente, baixando uma nova versão do software, por exemplo. Entendi, mais ou menos. Como se um grande grupo de vai virar meme esse aqui, tá? Se um grande grupo de pessoas baixarem um software, aí quer dizer que esse software tá valendo a regra dele, é isso? Não tanto. É aí que tá, porque, cara, essa parte bem foda de entender do Bitcoin. Eu demorei algum tempo. Primeiro, o Bitcoin não apenas é um software open source, mas ele também tem toda a sua base de dados, que é o seu histórico de transações. E todos os nós da rede estão constantemente atualizando essa base de dados e ela precisa estar em sincronia. Então, todo mundo tem uma cópia, todos os usuários conectados à rede têm uma cópia desse banco de dados, que é o blockchain. É o grande livro contábil do Bitcoin. Lá estão registradas todas as transações. Então, não apenas o software precisa se conversar, como o estado de transações, esse banco de dados precisa estar em sincronia com todo mundo. Então, tem que ter um consenso quanto a isso também. Se diz que o Bitcoin foi o primeiro sistema de consenso distribuído. É nesse sentido, porque precisa demonstrar consenso entre o software, que eles têm que se conversar, e também o estado de transações. Toda a base de dados essa também. Então, atualizar o Bitcoin não é tão simples assim. Hoje, o processo de atualização do Bitcoin tem um protocolo, digamos. Ele foi sendo melhorado. Esse protocolo foi introduzido por quem? Começou com Satoshi Nakamoto, Entendi. que foi o criador, mas à medida que foi crescendo, o protocolo de atualização... coisas ao protocolo. E foi se sofisticando a forma de atualizar o software. Então, a própria governança do software ela foi se sofisticando. Mas ela funciona da mesma forma que qualquer outro software open source funciona. Então, os códigos estão depositados no repositório lá do GitHub. Poderia ser algum outro, mas hoje o GitHub é o principal. Qualquer um pode inspecionar o código, qualquer um pode sugerir melhorias, pode criticar um código, pode sugerir uma alteração, uma correção. Isso é, então, revisto por outros contribuidores, todo mundo voluntário, vários são, inclusive, anônimos. E depois que um código é bastante revisado e há um consenso de que, olha, isso aqui acho que faz sentido, é importante, vamos subir esse código ao software, o código é subido, e aí, depois de mais algum processo burocrático, é disponibilizada uma nova versão daquele software do Bitcoin. Agora é a versão 0.19.1. Beleza, está pronto, podem baixar. E aí o pessoal começa a baixar a versão e assim vai se atualizando o software. Pergunta idiota agora, hein? Qual que é a real finalidade de atualizar esse software? Por que esse processo é importante? Primeiro, pode ter um bug. O software tem um problema e tem que ser corrigido. Esse bug causaria... Fala um exemplo que um bug seria... Cara, teve um bug há 2 anos, acho que faz 2 anos atrás, que ele causaria uma inflação no Bitcoin. Então, o Bitcoin tem uma regra de inflação já pré-determinada que não pode ser burlada. E esse bug permitiria que ele fosse explorado e causasse uma inflação no sistema. Isso seria detectado, teria que voltar atrás, geraria um caos na rede momentâneo, mas traria um problema. Então, esse bug foi detectado, não foi explorado e foi corrigido. Esse é um exemplo. Entendi. Um outro exemplo, uma nova... Pessoas
fabricarem Bitcoin? É disso que você tá falando? Entendi. Quem detectou esse Tá. problema? Um programador. Ele tava olhando ali e falou, isso aqui tá esquisito. Uhum. E aí ele propôs essa solução. A quem ele propõe? Como ele propõe essa É solução? de maneira voluntária que Mas esse é cara dentro tava do olhando. software do Bitcoin? Dentro do... Começa no GitHub. Normalmente GitHub. 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 É um tipo um fórum isso? O GitHub hoje acho que é o principal repositório de Coisas software open open source. source. É. Então qualquer Tudo que é projeto open open source tá lá. source que é colaborativo, bota os códigos lá e tem todo o processo de colaboração de open source, como inspecionar o código, como sugerir uma melhoria, como validar a melhoria, como negar, os comentários. Isso é bem vem estruturado do isso. GitHub. Isso é do GitHub. Ah, entendi. Cara, esse mundo de open source, cara, é fascinante. A história de open source é fascinante, né? Porque começou lá com... na década de 80, o movimento de free software, então código livre. Richard Stallman, o nome do cara. Ele é meio comunista, acho que ele é bem comunista, mas ele foi um dos caras que começou esse movimento de que, cara, o software tem que ser livre. O sistema operacional, porque eu tenho que pagar, sei lá, quantos dólares pro Windows para rodar o Windows? Tem que ser livre e pronto. Então começou essa ideia de criar o software livre, free software. E aí começaram com o GNU, que era, na época o sistema operacional era o Unix, e o GNU é até um trocadilho, que é uma referência circular, porque GNU GNU is not Unix, então GNU, esse é o que significa o GNU. Mas o GNU não teve tanto sucesso, o que acabou tendo sucesso foi o Linux, que começou na década de 90, incorporando muitas coisas do GNU. E na década de 90 começou a reorientação até deliberada e estratégica de como abordar essa questão do free software. Porque tinha muita rixa e uma forma talvez muito belicosa contra as empresas de software e tal. Cara, software paga uma porcaria, é free software. E alguns caras se juntaram e começaram a pensar... quer saber, acho que vamos mudar o nome dessa parada aí, acho que free software não está pegando bem, já está com um estigma ruim na comunidade de tecnologia. Ainda mais lá nos Estados Unidos, né? Ainda mais nos Estados Unidos, então acho que talvez o nome mais correto, mais neutro seja open source software, então software de código-fonte aberto. E até um dos caras que começou nisso, uma das empresas que começou esse movimento, foi a Netscape. Então, a Netscape foi o primeiro browser de sucesso. Isso foi em 98. Aí eles decidiram No amanhecer da internet, né? Em 98, eles decidiram abrir o software deles. Então, virou um software open source. E eles estiveram junto nessas discussões para liderar esse movimento open source. E o Linux é o principal software open source do planeta. A ponto de, hoje, o Linux ser o principal software da internet. A infraestrutura da internet, em termos de segurança de servidor, roda Linux, não roda Windows ou Apple. Mais de 70%. Pela segurança do software. E é por que da segurança do software? Porque o software open source não tem um time de desenvolvedores pagos por uma empresa que tem lá que inspecionar o código. O open source tem milhares ou milhões de contribuidores, programadores, inspecionando o código a todo instante. Então, o que o pessoal diz o pessoal de open source... Quanto mais eyeballs, então globos oculares olhando um software, mais seguro ele vai ser. Mais fácil vai ser de encontrar bugs e assim de corrigir eles Faz com mais totalmente rapidez. sentido, né?